Boa noite, boa noite, boa noite para quem foi entrando. Gente, queria muito que vocês começassem a dar coraçãozinho na live. A live de hoje vai ser de um assunto bem importante para quem é mulher e tá com dificuldade de emagrecimento. A live de hoje vai ser um divisor de águas. Então, vai dando coraçãozinho na live, vai me dizendo da cidade que você é, para que eu possa saber da onde que você tá. E logo a gente já vai começar com a nossa live. Tô procurando algum filtro aqui, tá bom? Calma, que daqui a pouco vai sair todas essas coisas. Mas por hora não vejo nenhum filtro que dê pra gente usar. A Thaísa tá falando de São Paulo. A Carol fala pra gente, boa noite, da onde que você tá falando, que cidade que você é, seja bem-vinda, boa noite. Manda coraçãozinho, tá bom? Dá pra gente coraçãozinho, essa live vai ser bem importante. E outra, quero saber bem da onde que você tá falando, de que cidade você tá aqui comigo. Se você tá parando pra falar um pouquinho comigo, é porque essa live é muito importante. Ah, Carol, você é daqui de Mojimirim, que legal, legal. Então, vamos lá, gente. Vamos começar com a nossa live? Já são quase 8 horas. Então, se você tá aqui hoje comigo, é porque eu tenho certeza que você já tentou de tudo para conseguir emagrecer e até agora você não teve resultado. E principalmente, você não está tendo resultado e você é aquela mulher que está entre 35 e 40 anos. E o que deve estar acontecendo com você, né? Quantas vezes, na verdade, eu recebo caixinha de perguntas, né? As meninas me perguntando, Gi, muda alguma coisa para uma mulher de 35 e 40 anos, né? Como que é esse emagrecimento? O que o emagrecimento precisa ter de diferente para que a gente, de fato, consiga perder peso e, melhor, se manter depois nesse peso que eu tanto quero chegar. E eu vou te dizer algo muito importante, muito importante. Nessa fase, entre 35 e 40 anos, sim, está acontecendo alguma coisa com você. Algo que talvez você até suspeita, mas você não tem ideia que isso está impactando hoje o teu processo de emagrecimento. As pessoas geralmente acreditam que o que atrapalha, né, acaba sendo o metabolismo, porque meu metabolismo ficou lento, Nutri, então é por isso que eu não consigo perder peso. E eu vou te dizer que não é isso, não tem a ver com o teu metabolismo. Vocês sugerem o quê? O que vocês acham que pode estar acontecendo, né, nessa fase da tua vida? E eu vou logo dizer para vocês o que está acontecendo. O que acontece nessa fase é basicamente alterações hormonais. Muita alteração hormonal que acontece durante essa fase. E começa assim entre os 35 e 40 anos. Eu não estou dizendo, né, que vocês precisam se preocupar com a tão temida menopausa. Mas sim, a gente precisa entender que nós mulheres maduras, a partir dos 35 anos, mais acentuado por volta de 38 a 40 anos, a gente já sofre algumas oscilações hormonais que têm a ver com a perimenopausa. E o que é, Gi, na verdade, essa perimenopausa? A perimenopausa, na verdade, é o processo que se inicia 10 anos antes da sua última menstruação. Então, durante essa fase, na verdade, que é uma fase de oscilações hormonais muito grande, a gente já começa a ter uma quantidade de estrogênio bem menor do que a gente tinha alguns anos atrás. Então, essa questão do metabolismo lentificado não é isso que está acontecendo agora, mas sim são questões hormonais que te impactam de chegar, né, no teu emagrecimento e fazer com que você de fato tenha o peso que você tanto sonhou. Mas como é que eu faço, Gi? Como é que eu descubro que eu tô na perimenopausa? Tem alguns sinais e sintomas.
que você tá ali na perimenopausa, tá bom? Então, se você, na verdade, tem dificuldade para emagrecer, se você se sente muito cansada, muito esgotada fisicamente, naquele dia que basicamente você não fez tanta coisa, mas você vive cansada, você tem unhas fracas, o seu libido já está um pouco mais baixo. Bom, isso pode ser um sinal que sim, você está entrando aí na perimenopausa. E aí, meninas, eu sempre digo o seguinte: a gente precisa entender o que o nosso corpo está dizendo, falando pra gente, para que a gente de fato faça o que é importante fazer. Isso que é o mais importante. E se a gente está entrando num processo hormonal de perimenopausa, então a gente precisa dar o nutriente certo para estabilidade hormônio, né? E principalmente estabilizar nessa primeira etapa, é bem importante a gente estabilizar estrogênio, tá bom? Se você tiver um caderno aí, ou mesmo no celular, se você tiver condição, anota essa palavra, estrogênio, tá bom? Se você tiver estrogênio na quantidade ideal e você também tiver progesterona na quantidade ideal, o teu emagrecimento vai funcionar muito bem. Então, geralmente durante essa fase, a gente precisa conhecer muito o ciclo menstrual da nossa paciente, muito, né? E às vezes, essas pacientes, o que é pior, quantas vezes eu já atendi e já conversei com mulheres que 38 anos fazem uso de anticoncepcional. Quantas, né? A gente só pode fazer modulação hormonal para uma mulher que está sem uso de anticoncepcional. E quando eu falo anticoncepcional, gente, é o anticoncepcional e é o Dilmirena, tá bom? Dilmirena também tem indução de hormônio. Então, é muito importante que vocês entendam isso. Quando eu falo dessas questões, eu tô falando para uma mulher que não tem hormônio. Mas se você toma anticoncepcional, na verdade, você já é uma mulher menopausada, tá? Tudo isso que que eu vou falar hoje na live de hoje serve para você também. Só que a primeira coisa que você vai ter que fazer é parar com o anticoncepcional, para daí estabilizar os hormônios mais ou menos, porque eles vão bagunçar e já começar a fazer as estratégias que a gente vai falar, ok? Bom, ok. Vamos falar para aquela mulher que não usa o anticoncepcional, que é o mais ideal. Preciso muito conhecer o ciclo menstrual dessa mulher para que a gente introduza alguns alimentos que vão fazer essa manutenção da ação do estrogênio e também da ação da progesterona. E para isso, a gente vai usar o que a gente chama de ciclo de sementes. Anota, se você puder anotar, anota. Chama ciclo de sementes. E isso é ótimo você saber, para passar para sua sobrinha, para passar para tua filha, para todo mundo, tá bom? Todo mundo que tem TPM ou na verdade tem qualquer queixa de dor abdominal, qualquer coisa que seja, tá bom? Durante a menstruação, precisa conhecer o ciclo de sementes. Então, no primeiro dia da menstruação, do primeiro dia ao 14º dia, nós vamos usar 2 sementes em específica. A gente vai usar chia, anota aí, a gente vai usar chia e semente de abóbora nessa primeira fase. A partir do 14º dia, o 15º dia, eu preciso melhorar principalmente as questões de progesterona, o hormônio de progesterona, que vai melhorar seu humor, vai fazer com que você tenha menos vontade de comer doce. Mulheres que têm muita vontade de comer doce são mulheres que quase sempre estão na segunda fase do ciclo menstrual, porque essa vontade de doce vem mais forte, e principalmente, né, aquelas mulheres que têm baixa quantidade de progesterona. E isso a gente vai arrumar com outras 2 sementinhas por mais 14 dias. Eu vou fazer gergelim e girassol sem casca.
também por 14 dias, se você for uma mulher aí de um ciclo de 28 dias, tá bom? Bom, passando dessa etapa, depois que a gente já conheceu o ciclo menstrual da mulher e essa mulher já está fazendo o ciclo de sementes, existe um outro conjunto de estratégias que é muito importante eu dividir com vocês aqui, para que de fato esse emagrecimento após os 40 anos aconteça. O que a gente pode incluir junto, né? A gente precisa muito nessa época, a partir dos 35, 40 anos, consumir óleo de peixe. Ai, Gi, mas eu preciso, na verdade, comprar o ômega 3 que todo mundo fala? Bom, se você puder, eu te oriento sim a comprar, tá bom? Pode ser de qualquer marca, não tem problema. É só importante você verificar lá no rótulo dele se ele é isento de metal pesado. Se ele for isento de metal pesado, pronto, você pode adquirir qualquer um deles, tá? Tá valendo. Mas outra coisa que é muito importante, e quase sempre as pessoas não fazem, que é consumir o peixe. E quando eu falo consumir peixe, você não precisa consumir, gente, o peixe mais caro do mundo. Eu não tô falando aqui para ninguém consumir salmão, não, tá bom? A gente vai com os peixes baratos, porque todos eles contêm ômega 3. Então, você pode consumir atum, você pode consumir sardinha, você pode consumir algum outro tipo de peixe que tenha nessa sua composição grandes quantidades de ômega 3. Então, ele é bem importante no conjunto de estratégias que a gente vai fazer com essa mulher. Outra coisa que a gente pode fazer para você, mulher também de 40 anos, que você vai se beneficiar muito. Lembra que eu falei que a principal coisa que ocorre com a mulher de 40 anos são questões hormonais e não, na verdade, o metabolismo que está lentificado? Pois bem, existe uma outra coisa que acontece com a mulher de 35, 40 anos, que é um aumento da resistência insulínica. E se aumenta a resistência insulínica, isso quer dizer que todas as vezes que você come, e mesmo que seja às vezes no começo um carboidrato bom, né? Um carboidrato bom, que seja uma batata doce, uma mandioca, um cará, alguma coisa integral que seja, a sua insulina vai aumentar. Todas as vezes isso vai acontecer, todas as vezes. E aí não tem muito o que a gente fazer. Não tem muito o que a gente fazer assim do ponto de vista fisiológico quando a gente observa isso. E aí a gente precisa começar a dar alguns comandos para o seu corpo para ele entender que, bom, ele não precisa toda hora ficar fazendo esse mecanismo de aumentar a insulina dentro do seu corpo. Porque todas as vezes que você aumenta a resistência insulínica, que ela faz uma curva, né? Você ganha gordura. Então a gente não quer isso. E tem uma estratégia que eu amo, que vocês já me ouviram falar muitas e muitas vezes por aqui, e eu vou falar quantas vezes forem necessárias, tá bom? Que é jejum intermitente. Então, se você tem mais de 35 anos, não consegue perder peso, tá cansada, tá com queda de cabelo, a unha tá fraca, o libido tá ruim, tá tudo um caos na sua vida, você, além de fazer ciclo das sementes, você precisa fazer jejum intermitente. Levanta a mão quem já fez aí jejum intermitente. O que você sentiu quando fez jejum? Foi bem? Não foi bem? Como é que foi a sua experiência com o jejum? Ou você nunca fez jejum? Para eu conseguir orientar vocês de um jeito um pouco melhor. Fala para mim. Me escrevam. O que vocês sentiram quando fizeram jejum intermitente? Quem não conhece, coloca. Não fiz, não conheço, tenho medo de fazer, que a gente vai começar. Eu vou começar a esclarecer algumas dúvidas. Aí a Carol dizendo, nunca fez. Tá bom, Carol, perfeito. Então vamos começar falando para as pessoas que nunca fizeram jejum. Bom, se você nunca fez jejum e você tem mais de 35 anos, olha lá, também a Vânia nunca fez jejum, ok? E é importante a gente fazer, como é que a gente começa com o jejum? Primeira coisa, gente, é tirando as neuras que a gente tem na cabeça, achando que a gente tem que comer de 3 em 3 horas.
O nosso corpo não foi feito para comer de 3 em 3 horas, tá bom? É muito importante eu te falar isso, né? Quantas vezes a gente cresceu, né, ouvindo que menina, saco vazio não para em pé, né? Menina, você tem que comer, né? E isso dá pra gente uma impressão de que jejum intermitente não faz sentido, não é verdade? E eu vou dizer que jejum faz muito sentido, muito sentido. A Thaís falando que no início foi difícil, mas hoje ela se sente super bem fazendo jejum. Olha lá. Então, como que a gente pode começar um processo de jejum? A primeira coisa que eu te digo é, se você é daquela pessoa que só faz 12 horas de jejum, quando vai fazer um exame médico, bom, nós estamos com problema, tá bom? Você não vai fazer 12 horas de jejum só quando for fazer um exame médico. Você vai fazer todos os dias. Você vai todo dia jantar às 7 horas da noite e vai tomar café da manhã só às 7 horas da manhã. Isso vai te dar uma pausa aí de 12 horas. Ótimo, Gi, já consigo, já tenho feito isso aí e eu consigo fazer. Perfeito. Se você já conseguiu fazer essa etapa, já venceu essa etapa, vai para a próxima. A próxima etapa é você tentar fazer um jejum por volta de 14 horas. É o primeiro jejum metabólico que existe, é o jejum de 14 horas. Você inicia às 7 horas da noite, lá no seu jantar, e você vai abrir a sua janela de jejum às 10 horas, né? E aí que começa a grande transformação do teu corpo. Você vai começar a sinalizar para o teu corpo, a partir daí, que ele não vai ser tão mais dependente do carboidrato para as condições vitais. É só assim, desse jeito, que teu corpo vai entender. É fazendo o jejum. E ó, gente, e não é para começar a fazer jejum, tá bom? E logo fazer um jejum de 18 horas, fazer um jejum de 22 horas. É para começar desse jeito que eu tô dizendo, tá bom? Desse jeitinho. E é claro, se sentir alguma coisa durante esse processo de jejum, corta o processo de jejum. E Gi, fiz então as 14 horas de jejum. Não senti nada. Não senti dor de cabeça, eu não senti náusea, eu não senti nada. Tudo bem? Tudo bem, você está no processo correto, tá tudo certo com você. E aí, com o que a gente pode, na verdade, quebrar o seu processo de jejum? Porque o jejum é uma estratégia metabólica, tá bom? O jejum não é uma dieta, né? Não é uma dieta como antigamente a gente fazia aquelas dietas de restrição calórica. O jejum não está preocupado muito com caloria. O jejum a gente está preocupado principalmente com se o alimento inflama, se ele te desinflama, ou basicamente se na verdade esse jejum foi feito do jeito certo e se ativou os soldados da maneira correta. Então, o que é importante você saber na abertura do seu processo de jejum? Durante essa abertura do teu jejum é muito, muito importante que você abra, né? Que você abra a tua janela do jejum apenas com proteínas e frutas que tenham baixo índice glicêmico. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso é que, de fato, é para você abrir o jejum comendo ovos, comendo frutas do tipo morangos, kiwi, ameixa, coco, abacate, maracujá. Esse é o melhor cenário para abertura do seu jejum. Ai, na verdade, Nutri, eu fiz o jejum, deu tudo certo, mas, puxa, não resisti. Eu vi um pão aqui e não resisti, comi o pão. Perdi todo o meu processo de jejum? Olha, perder tudo você não perdeu. Só que lembra que durante o processo de jejum, a gente faz o jejum com o propósito de produzir alguns soldados. E esses soldados, logo no começo, eles são muito instáveis. Então, qualquer carboidrato muito pesado faz com que esse soldado morra. Então, não é que você vai perder essas 12, essas 14 horas que você ficou em jejum, mas você vai matar esse soldado e ele não vai ficar com você o resto do dia.
tá bom? Então, o mais ideal é que você, na verdade, corte esse jejum dessa forma. E aí sim, você vai começar a aprender e principalmente mostrar para o teu corpo o que é importante, né? O emagrecimento após aos 35 e 40 anos, meninas, ele é parecido, sim, com o emagrecimento que a gente faz, né, para uma faixa etária diferente, mas é entendendo muito de questões hormonais, muito. Então, junto com o equilíbrio hormonal, muito, você não pode cruzar os braços. O que eu digo de cruzar os braços? Eu digo que se você com 20, 30 anos fazia atividade física, ou não sei se não fazia, com 40, você tem que fazer ainda mais. Você tem que ligar a ficha, a chave, tem que virar a chave que está dentro de você para fazer atividade física. E olha, atividade física, vamos abrir um parênteses, atividade física, ela não te ajuda no processo de emagrecimento. Ah, é fazendo 1 hora de esteira que eu vou perder 1 quilo? Não é fazendo 1 hora de esteira que você vai perder 1 quilo. Contudo, a atividade física, ela vai te ajudar muito a estabilizar a condição hormonal. Então, se você com 30 anos precisa fazer atividade física porque estabiliza o humor, porque na verdade melhora seu tônus muscular, porque te dá mais energia, porque aumenta a sua imunidade, com 35 e 40 anos você precisa mais ainda disso. E ó, não resolve, gente. Não resolve ficar fazendo atividade física aeróbica, tá bom? Não adianta. Mulheres de 35 e 40 anos, escutem o que eu tô dizendo para vocês. Façam musculação. Ai, porque eu só tenho 50 minutos para conseguir fazer minha atividade física. Perfeito. Então, gaste esses 50, 40 minutos que você tem com musculação. Não vai fazer um exercício aeróbico. Ai, porque eu me sinto tão bem fazendo aeróbico, eu sinto que meu cérebro fica melhor. Tá bom, mas você tem que ter um tempo extra para fazer isso aí, tá bom? Porque durante o processo, né, de emagrecimento de 35 a 40 anos, eu preciso estabilizar diversos tipos de hormônios e coenzimas. Então, a atividade física, ela é imprescindível nesse momento. Outra coisa importantíssima, vai anotando se você tem 35, 40 anos ou se você tá aí, ó, beirando a essa faixa etária. Outra coisa fundamental, proteína. Eu preciso ofertar uma quantidade de proteína melhor, de uma molécula melhor para uma mulher de 35 e 40 anos. Mas eu consigo isso só comendo comida normal? Sim, consegue. Claro que consegue. Você precisa comer de um jeito ideal a quantidade de proteína ao longo do seu dia. E o que significa isso? Significa comer de 150 a 180 gramas de carne no almoço e no jantar. E se possível, se você é daquela mulher que tem fome à tarde, ai, porque eu morro de fome à tarde. Se você morre de fome à tarde, 2 coisas acontecem com você. Lembra das questões hormonais? Se você está na segunda fase menstrual, você está com a quantidade de progesterona baixa, então você precisa estabilizar isso com o ciclo de sementes, que a gente já falou. Eu preciso fazer jejum, que é importante, mas se você ainda já fez tudo isso e ainda sente essas questões, você está faltando proteína e está faltando gordura. Não tem outra coisa que está faltando, tá? E aí, eu preciso colocar uma dose extra de proteína. A partir dos 35 anos, a gente tem um declínio enorme da quantidade de colágeno no nosso corpo. Então, a gente poderia pensar numa fonte de colágeno. Poderia? Poderia tomar um whey protein à tarde? Sim, poderia. Gi, eu não tenho dinheiro para nada disso. O que eu posso fazer à tarde? Pode tomar um iogurte,
que tenha mais proteína, tá bom? Tem vários iogurtes aí com uma nomenclatura com mais proteína. Ou, na verdade, você come 2 ovos. Pode ser, não tem problema. Eu gosto de comer frango desfiado à tarde, eu posso? Pode. Pode sim. Eu posso comer atum à tarde? Pode. Tudo pode, gente. Você só não pode vir com um alimento que não é comida de verdade, tá bom? O resto, tudo isso a gente consegue. A gente consegue ir adaptando ao longo do ciclo. Dá pra gente fazer. Então, vocês entenderam como tudo isso é importante que eu tô dizendo para uma mulher de 35 e 40 anos? E agora, olha só, pra gente fechar as estratégias, tá bom? Outra coisa que é fundamental. Vocês me conhecem, eu não posso deixar de falar de chás. Nessa fase da vida, qual é o chá mais importante para vocês tomarem? Matcha. Anotem, matcha, tá bom? Qual que é esse chá? Ele, na verdade, o matcha, ele é um pó, tá bom? Onde ele é extraído do chá verde. É como se eu pegasse uma lupa e tirasse do chá verde só aquilo que eu quero. Então, ele é um composto riquíssimo em antioxidante. Então, pelo menos uma vez do seu dia, você tem que tomar matcha. É obrigatório, porque além dele melhorar o perfil inflamatório, vai te trazer muitos antioxidantes, tá bom? Essas são as estratégias para uma mulher de 35 e 40 anos. Deixa eu ver o que mais que vocês estão escrevendo aqui para mim. E se tiver vontade de comer doce à tarde? Se tiver vontade de comer doce à tarde, posso comer doce à tarde? Pode, tá? Pode comer doce à tarde sim. Mas eu sempre falo o seguinte, se tá com vontade de comer doce à tarde, é porque tá faltando fruta, tá bom? Primeira coisa, rever a quantidade de fruta. Às vezes a pessoa nem come fruta. Então, tem que comer fruta, tá, gente? É importante. E outra coisa, se fizer ciclo da semente, mesmo assim tiver com a quantidade de progesterona certa e tá com vontade de doce mesmo, precisa comer chocolate. Porque não é o chocolate que a gente precisa, tá, gente? Deixa eu deixar uma coisa bem clara. Não é que é o chocolate você precisa. Você precisa do cacau. Porque o cacau, na verdade, ele entra num outro neurotransmissor, que eu não falei aqui, mas eu vou citar, mas ele entra para fazer controle de serotonina, né? E para trazer muita serotonina para o teu cérebro, que vai te dar essa sensação nossa, comi, sabe? Aquele doção, né? Então, invistam bastante em cacau em pó, cacau orgânico em pó, uma ótima opção para o período da tarde, e chocolate 70%. Quanto comer chocolate 70%? A gente pode comer até 40 gramas de chocolate 70% ao dia. Então, quanto que dá isso? Isso dá uns 4 tabletinhos ao dia, tá bom? Mais ou menos essa é a quantidade. Deixa eu ver o que a Geisa me perguntou. Melhor lugar para encontrar esse tipo de chá? Hoje, esse chá você vai acabar encontrando, o que eu mais encontro em lojas de produtos naturais mesmo e de suplementação esportiva, tá? Você vai encontrar. E é claro, né? No bom e velho Google da vida, no Mercado Livre também você vai encontrar em bom preço. Contudo, gente, vamos pensar, o matcha, ele é um chá, ele é um chá premium, tá bom? Isso que é importante te dizer. Ele é um chá premium. Na escala de chás, ele só perde para uma outra erva, que eu vou fazer uma outra live no outro dia. Então, ele não é um chá barato, tá bom? Um chá assim, baratinho, como a gente compra, por exemplo, chá verde, a gente compra um tantão desse tamanho aqui por R$6. Ele não custa isso, tá bom? Então, desconfie quando o matcha for muito barato. Quer dizer que o insumo dele não é bom. Mas ele varia de preço entre R$25 a R$35, mais ou menos esse é o preço do matcha, que vocês vão encontrar em potinhos, é pote pó, tá bom? Que você vai encontrar esse tipo de chá bem facinho e geralmente ele já tem até uma colher medida. Então usem a colher medida
desse chá para fazer as infusões. Tá bom? Que mais? Que mais que vocês querem aí me perguntar? Se eu não respondi a dúvida de alguém aí, deixa eu ver. Meninas que não fazem jejum, eu acho que eu consegui esclarecer as dúvidas de vocês. Espero que vocês façam, tá bom? E qualquer dúvida me escreve aqui depois, como que foi, né, esse primeiro contato com o jejum, porque eu tenho certeza que vai ser um grande divisor de águas para vocês, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu vou tentar fazer lives curtas aqui, né, exatamente nesse perfil, pelo menos 2 vezes ao semana. Então, eu espero vê-las mais vezes por aqui, tá bom? Então, se você gostou, depois dá um like pra gente aqui, que é bem importante pra gente conseguir divulgar o nosso Insta, tá bom? Meninas, ó, um beijo, fiquem com Deus e até quinta-feira. Tchau, tchau. Isso aí, vamos fazer, tá bom? Beijo, meninas. Tchau.